Você falou uma frase aqui que foi meio curiosa, aqui, que você falou assim, antes deles pegarem o nosso território. Que é a grande questão, eu acho, dessa treta toda. Sim. Me conta a tua visão dessa história. Como é que é? A Palestina, ela sempre existiu, Jesus nasceu ali e tal. E qual que é a treta, pra explicar mesmo, assim, você que explica muito bem em 15 segundos, qual que é a treta que, eu acho que é a maior treta do milênio, né, que é Israel e Palestina, a faixa de Gaza. Explica pra gente o que que é isso. Vamos tocar no ponto religião? Porque sempre na escola a gente aprende que é uma treta religiosa, né? Lembra lá no comecinho, na primeira pergunta que você me fez, que eu falei que era um polo religioso? Então, a Palestina sempre concentrou 3 religiões. Cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, a Palestina foi o lugar onde Jesus nasceu, a Palestina tem a Esplanada das Mesquitas, que é a segunda mesquita mais importante do mundo, né? Depois da Mesquita de Meca, então é muito importante para a população muçulmana. E a Palestina também é um polo para a população judaica. Sempre foi. Sempre foi. A Palestina sempre teve, de acordo... que a gente começou os dados. De acordo com o censo de 1922, isso aí, quem quiser pesquisar, eu não vou ficar falando números aqui pra não ficar difícil. Não se preocupa com essa galera não, que tem o Carlinhos Skate, que não entende porra nenhuma, vendo e falando, não, eu tô falando besteira. O cara tá na primeira série... E é sempre ele. Sempre é ele. Vai, relaxa, mesmo. Fala pra mim. Tá bom. Os achismos são meus, não é da galera. Tô nem aí pra você. Brincadeira. Vai. Aí, assim, o censo de 1922 falava que 1/3 da população palestina era judaica. E por que não tinha treta nessa época? A treta não tem a ver com religião. As religiões sempre estiveram ali. Por isso que eu falei que era uma treta geopolítica. Exato. A treta não é de religião, a treta é política. De espaço. Exatamente. Em 1917, a Grã-Bretanha lança uma carta chamada Declaração de Balfour. Quando as pessoas perguntam, por que acontece essa treta toda? E eu quero ser a mina TikToker? Eu resumo em uma frase. Um bando de velho branco europeu se metendo onde não deveria. Balfour era o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Ele escreve uma carta pro Rutherford. Rutherford não, desculpa. Isso. Falando para esse senhor, que era líder da comunidade judaica da Grã-Bretanha, que a Palestina poderia ser um lugar para construir um país para os judeus, um lar para os judeus. Afinal, só para deixar contextualizado, ver se é isso mesmo, os judeus eles estavam numa perseguição, né? Eles estavam sem lugar. Os judeus sempre sofreram uma perseguição na Europa. Quando a gente está falando de Declaração de Balfour, a gente está falando de 1917. Isso é muito antes do Holocausto acontecer. Então... Mas os judeus naquele período, me confirma, eles já estavam nessa peregrinação, digamos assim. Não, sempre tiveram, porque a gente tem que pensar o seguinte, a Europa é uma região extremamente católica. Sim. Por que os judeus têm essa cultura de mexer com dinheiro? Para o catolicismo, mexer com dinheiro, cobrar juros, era pecado. Cobrar aluguel era pecado. Então, a consideração de que os judeus já não vão para o céu, deixa eles mexerem com isso. Então, dentro da sociedade europeia, os judeus já eram pessoas amaldiçoadas, que não iam para o céu. Então, sempre rolou um preconceito. Quando o Theodor Herzl idealiza o sionismo, em 1800 e alguma coisa. Tudo bem. 1800 e tarará. E Guaraná com rolha. Exato. Ele tem a ideia de 5 países diferentes para um Estado judeu. Que foi Argentina, Quênia, Palestina, Egito e mais um aí que não importa. E eles escolhem a Palestina. Acham a Palestina um lugar ideal, primeiro, porque já tem uma população judaica ali. Quer dizer, por um minuto... A faixa de Gaza não foi Brasil e Argentina. Exatamente! Imagina o que seria o Brasil com a faixa de Gaza. Imagina que seriam eliminatórias, hein? Porra, imagina esse jogo. Boca e Corinthians, como ia ser. Por um minuto, a Guerra do Paraguai teria outro nome. Exatamente. Que interessante isso, mas continua. E aí foi escolhido a Palestina por qual motivo? Porque a Palestina tinha um clima, primeiro, muito parecido com o clima de Londres.
A Palestina já tinha uma população judaica ali. A Palestina já tinha... Enfim, a Palestina era um lugar muito agradável, né? Porque a Palestina era um polo, a Palestina tinha mares muito bonitos, a Palestina não fica longe da Europa, a Palestina liga a Ásia com a África. Então, na verdade, a Palestina faz essa divisão, né, com o Egito. A Palestina tem divisa com a Síria, com o Líbano, com o Egito e com a Jordânia. Então, a Palestina está colada aonde? No maior concentração de petróleo do mundo, que é a Síria. Então, assim, é um lugar totalmente estratégico, inclusive militarmente e economicamente. E aí metem ali como a nova casa dos judeus. Isso. E aí começa essa Isso idealização. em 40 e... Isso em 1917. 17, já. Isso, Já que foi a 17. Declaração de Balfour. Ah, tá. Em 1920, a história começa a mudar. Porque começa a chegar muita gente para morar na Palestina. Muita gente. Só que essa história de Palestina para lar judeu já vinha rolando, ó, há um tempão. E aí começam a se criar algumas milícias. Em 1907, começam a nascer as milícias. Então começa a nascer a Bar Guiora e várias outras. Essas milícias são o quê? Da onde que elas São são? milícias judaicas. Judaicas. Sionistas. Sionistas pra... É bom a gente lembrar isso. Sionista, judaica são coisas diferentes. Qual é a diferença? Explica pra Uma gente. coisa é você ser judeu, outra coisa é você ser sionista. O sionista, ele acredita... Primeiro, isso aqui essa definição que eu vou dar é a definição de Ilan Papé, que é um judeu israelense. O Ilan Papé, ele fala que, no começo, o sionismo era, sim, uma política de autodeterminação, que é um direito de todos os povos, segundo a ONU. No entanto, com o tempo, o sionismo acabou se tornando uma política de extermínio, uma política de apartheid, uma política... Seria o radical. Exato. Entendi. É como se fosse um cara... exatamente. Ele é um judeu radical. É um judeu radical. Não é nem judeu radical, porque o judeu Não precisa ser é o necessariamente judeu pra ser sionista sionista. radical. Exato. entendi. Você não precisa ser judeu para sionista. ser sionista. Entendi. Então, são coisas diferentes. Tá. E aí, essas milícias, elas eram sionistas, a partir do momento que foi colocado ali Palestina como um lugar, digamos, judaico agora, né, judeu, né, vai ter um território judeu, criaram-se milícias do tipo assim, mano, então vamos invadir essa porra e a gente vai cuidar daqui do nosso povo. E o que eram essas milícias? Eles chegavam ali, invadiam casas, e aqui que vai ficar os judeus, sai daqui, Palestina. Como é que era essa... Então... Gente, deixando claro, daí tem uma porrada de judeu assistindo isso daqui, e puto, eu vou chamar um judeu também, obviamente, pra falar a história dele, quem sabe no futuro até botar um com o outro, batendo um papo, abraçando e cantando We Are The World. E ia ser lindo, aí eu vou ganhar um Nobel da Paz e o achismos vai pra sei lá, salvar o planeta depois. Mas assim, é uma história que a gente tá contando aqui, uma narrativa. Então a milícia surgiu desses caras assim mais radicais pra invadir, era meio isso? Não. As milícias elas surgiram primeiramente para fazer uma separação. Então, os locais onde a população judaica já residia, né, porque já havia um terço da população que era judaica. Sim. Agora eram protegidas por essas milícias. Tá. Tipo Gato Net, que a gente vê no Rio de Janeiro, e tarará, tarará, Eles eram tarará. protegidos. Exatamente. Tem um judeu aqui? A Então mesma beleza. coisa. Compra o botijão aqui no Mahadameja. Entendi. Tem judeu aqui? Bora cercar, agora vocês são protegidos pela gente. Entendi. Agora dá Em R$4 do Gato Net aqui pro judeu Em um sionista. local que não necessitava de proteção, porque sempre houve paz. Entendi. Mas ficou uma coisa, mas peraí, por que tá botando esse cara aqui? Exatamente. Entendi. Até que, em um certo tempo, surgiu o Haganah, que foi considerado o primeiro grupo terrorista, né, pela Grã-Bretanha. Tá, surgiu na Grã-Bretanha isso daí. Não, isso, o Haganah surge na Palestina. Não, sim, mas surge pela Grã-Bretanha, tipo como se fosse um... Isso, o Haganah foi considerado um grupo terrorista. Tá. Mas que a Grã-Bretanha botava Financiou. dinheiro. Não. Não. O Haganah, ele foi tipo filho do Bar Guiora, dessas outras milícias. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas por que tem a Mas eu não entendi a Grã-Bretanha? ligação dele com a Grã-Bretanha. Ah, nessa época a Grã-Bretanha, a Palestina vivia sobre um protetorado britânico.
Entendeu? Entendi. Agora entendi. Aquela período de 1910. A Palestina era a Palestina era uma colônia britânica naquela época. Tá. Sim. Entendeu? Entendi. Então, ela... Por isso a declaração de Balfour, entendeu? Entendi. Ela meio que fez vista grossa ali pra situação. Tá. Na verdade, ela deu a aprovação. Deu a aprovação, E falou... Deixa os meninos vai trabalhar. fazer, deixa os meninos trabalhar. fazer. Segundo, deixa eu só acrescentar um ponto importante. Segundo o sociólogo Ahmad Saad, desculpa. Você sabe que você falar qualquer nome, nós vamos dizer, beleza, né? Pode falar. Não, mas é porque eu falei o nome totalmente... totalmente errado. Eu falei o nome de um presidente de uma outra instituição e merda, não fala nome. Vai por mim. Porque vai ter um cara chato aqui que fala, fui no Google, na verdade. O fulano de tal, tá, beleza. Não quer professor, não. O Carlinhos de skate. O Carlinhos de skate chamou professor. Chato pra caralho. Teve um cara, um caboclo lá. O Ahmad Saad, ele fala o seguinte, em 1920 se começa um trabalho de catalogação. O que era catalogação? Catalogação das vilas, cidades, população da Palestina e as brigas que as pessoas tinham entre si. Tá. Vamos lá. Digamos que o IBGE chega na sua casa e fala: Oi, Maurício, tudo bem? Tudo ótimo. Você tem briga com quem aqui na sua vizinhança? Com a minha esposa. Então, mas você acha comum o IBGE, o PNAD, chegar na tua casa e fazer a pesquisa é pro PNAD, assim, nós somos do IBGE. Você tem briga com algum vizinho? Uma vez ele pegou um tomate meu, era meio isso. Aí o cara, então beleza, tá anotado. Exato. Mas por que se tava perguntando, cara, com quem que eu tenho briga? Porque se alimentavam essas brigas. Por que se alimenta briga? Pra separar. Pra separar. Então, vou deixar aqui um recado para o BR, porque eu sou uma pessoa que também é brasileira. Falar pra vocês, gente, para de se separar, porque quando a gente se separa, o senso de nação acaba. E quando o senso de nação acaba, a nação se corrói. É uma aula, né? Porque assim, a polarização, o que a gente está vivendo hoje, é quase como a Palestina ali em 1910. Porque até então, vamos parar pra pensar, que foram 1900 anos de ok. Não paz, mas um ok. Normal. Um normal, né? Porque até porque tinham 3 religiões ali, você falou, viviam em harmonia naquelas. Tinha uma ali o católico, o judeu, né, muito querido pelo católico, o católico gostava muito de judeu, né, bababá. Mas era uma picuinha de bairro. Mas era uma picuinha de bairro. E aí, quando teve essa coisa mais conflitante do tipo, é o famoso nós contra eles, né, essa coisa mais polarizadora. Polarizadora é complicado? Polarizadora. Não, correto. Foi tirando... É igual a gente não querer usar a camisa da seleção porque a gente não quer ser representado por esse Brasil. Isso eu fico puto. Tem um pouco disso, talvez? Sim. Tá, legal. Sim. É tipo assim, eu vou brigar com fulano de tal. Eu não falo com fulano de tal, porque fulano de tal faz isso e aquilo. Tá. Tipo, fulano de tal vota em fulano de tal. Entendi o que você quer dizer. Isso quebra o senso de nação. Não, mais do que isso, eu entendo o ódio, desculpa te interromper, mas eu entendo o ódio de palestino e judeu e palestino, porque a gente tá vivendo um ódio de esquerda e direita. Exato. Eu vejo claramente esse ódio. Talvez o de vocês ele é mais arraigado em história. Né? O nosso é baseado simplesmente em comportamento. Sim. Né? É uma coisa do tipo, eu sou de direita, eu dei esses maconheiros de esquerda, filha da puta, que estão atrapalhando. Sim. E o cara de esquerda fala, esses caras de direita, fascista, egoísta, tipo, e na verdade não é nada, todo mundo é a mesma coisa, só que tão radicais. Com roupas diferentes. Com roupas diferentes. É isso. Tá. E aí surge então o Estado, surge as milícias. Surge as milícias. Vai, continua daí. E aí a gente chega no Holocausto, né? Esse processo dura até 1947. E aí acontece o Holocausto. Em 1948 é promulgada a Resolução 81 da ONU. O que a Resolução 81 da ONU falava? A Resolução 81 da ONU falava que haveria realmente um Estado judeu na Palestina. Haveria uma divisão de 53% para um, 47% para outro, e é nóis. É como se, tô jogando aqui, é como se chegasse, tivesse uma guerra e falasse assim, Brasil, Portugal vai ser meio Brasil. Espírito Santo para baixo é Portugal, né, para cima... É tipo isso. É tipo isso. Tipo isso, aconteceu isso. Mas na época do Holocausto, você falou que antes veio muito judeu pra Palestina. Na época do Holocausto esse processo... teve essa migração porque também, teve né? o cara lá que fez Sim. o tratado que ela tava falando, que eu não sabia, que já deu um indício que seria Palestina. Sim, A partir do momento processo... desse indício,
Teve gente que já se antecipou. Vamos fugir pra lá. Vamos já pra lá. Tipo, já vamos começar. Sim. E começou. E muita gente já estava chegando lá. Tá. Então, o processo já foi antecipado antes da Resolução 81. Lembrando que nessa época, a ONU não existia. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra. Sim. Então, e lembrando outra coisa, a Resolução 181 foi uma das primeiras resoluções da ONU. Claro. Então, aconteceu. Só que teve uma coisa que a Resolução 181 não contava. Com expulsão em massa, morte, destruição de casas. Nada disso estava escrito na Resolução 181. Mas era uma consequência meio plausível, não? Óbvio. A partir do momento que... A ONU nunca escreve coisas legais. Óbvio. Coisas ruins. Ela sempre escreve coisas É óbvio, legais. porque ninguém vai chegar na tua casa, por exemplo, digamos que Espírito Santo pra cima, agora é Portugal. Ninguém vai chegar na tua casa e vai falar, oi Maurício, tudo Tô com esse bem? documento. Então, deixa eu te falar. Posso pegar esse papel? Rapidão. Então, Maurício, tudo bem? Então, eu tô aqui com a procuração, eu tô aqui com uma escritura. Tem como você sair da sua casa? Porque agora ela é minha. Esse território é meu. Esse território aqui é meu. E, enfim, sai da tua casa e tchau. Isso não acontece em paz, entendeu? E, enfim, aconteceu o que aconteceu. Aconteceu a Nakba, mais de 700 mil pessoas foram mandadas embora, 531 cidades foram totalmente varridas do mapa. Quando eu digo varridas do mapa, a gente fala de massacre. Ou seja, você entra, você mata as pessoas, você abre covas coletivas, enterra as pessoas, destrói a cidade, passa o trator em cima e constrói negócio novo. Os caras nem pra usar o que já tinha. Os caras destruíram tudo. Na verdade, essa frase é uma frase do Theodor Herzl. O Theodor, ele falava que para você construir, para você ter algo novo, você tem que demolir aquilo que já existia. Porque ele nunca fez uma reforma, safado, tem esse dinheiro. Tipo isso. E derruba. E nós, Porque lá não Maurício? tinha o pedreiro que ficava 4 anos fora, voltava. E Entendi. mais de 700 cidades, eles mantiveram as estruturas, mas só expulsaram a população. Tá. A história da Palestina ter sido, digamos, agora um novo lar para os judeus, não vem também numa coisa lá das escrituras, que o judeu veio dali antes do que... Porque para mim, o que eu entendo, o meu achismo, leva a crer que sempre teve uma treta do ovo ou a galinha, quem chegou primeiro. Eu também penso. Sabe? Tipo assim, porque até então a Palestina tava ali, bonitinha com o mundo árabe ali, vivendo ali. Mas aí o judeu, ele alega assim, peraí, mas antes era meu. E aí a gente se perdeu nessa diáspora toda, né? Nessa coisa toda de peregrinações e cada um foi para um lugar e aquele lugar era nosso antigamente. Como que você vê isso, assim? Como que você entende isso se eu for uma bobagem inteira? Eu tenho uma tese. A Palestina, aqui, eu posso te citar 20 povos que estiveram na Palestina. Então, se for para 20 povos reivindicarem lugar na Palestina, lascou. Fudeu. Sim. Ninguém na Do Palestina. árabe fudeu. Do árabe fudeu. Exatamente. Então, assim, Seria pra você igual, tipo, os índios reivindicarem o território brasileiro. Seria mais ou menos isso? não, assim, é um pouco diferente, sabe? Porque, por exemplo, vamos lá. Tem os filisteus, tem os cananeus, tem os hebreus, tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem os samaritanos, mais de 20 povos. Você concorda comigo que todo mundo ali fez família e Se desenvolveu. se desenvolveu e todo mundo ali veio do mesma galera? Se você chamar o Zuckerman, que a gente tava falando, o Zuckerman, o Rafinha, você que tem descendência libanesa, tirar o sangue de cada um e puxar a descendência genética, vai dar pelo menos cananeu em todos nós. Sim. A gente veio do mesmo povo. Agora vamos lá. Digamos que tá todo mundo aqui na mesma casa, que é a Palestina. Dois de nós foram expulsos. O resto ficou. Por, sei lá, consequências do destino. Aí, os filhos desses dois falam assim, não gostei não. Vou voltar e vou matar todo mundo. Aí, você tá matando teus primos, teus irmãos, teus tios, teus avós, tua descendência. Faz sentido? Não faz sentido. Porque, assim, é algo que eu gostaria muito de ressaltar.
o termo semita, ele não é utilizado apenas para judeus. Semitas são árabes e judeus. Então, eu sou semita. Você é semita. O antissemita não é um cara que só odeia judeu. Ele É. é um cara que quer exterminar Tô um... aqui amassando o microfone, deve dar... Não, se der merda, o Betinho grita. Tá, beleza. Betinho, que é o nosso cara do áudio surdo. Contratou um surdo pra ajudar aí. Beleza? Faz um sinal pra ele fez tal, dou um áudio. Então, assim, você é semita, eu sou semita, o Rafinha é semita, o Zuckerman é semita. Antissemita, sim. Então, assim, eu sou da mesma descendência que o Rafinha, que o Zuckerman, que você. Sim. Se o Rafinha quiser me matar, ele vai estar matando alguém que tem a mesma descendência que ele, Sim. em algum sentido. Rafinha não me mate. Sim, sim. Entendi o seu ponto. Você entendeu? Não, entendi o seu ponto. Não faz sentido. Algo que eu gosto muito de ressaltar também é o seguinte. A minha crítica não é aos judeus. A minha crítica é ao Estado de Israel. Que, na minha opinião, só utiliza o pretexto de ser um Estado religioso, só utiliza o pretexto da religião para cometer crime. Crime de guerra. Para cometer crime contra os direitos humanos. Entende? Entendi. O que hoje a gente demanda, assim, de verdade, não é que devolvam as nossas terras. Não é isso. Os acordos de Oslo já falaram, cara, fica com tudo pra vocês, só para de matar a gente, pelo amor de Jesus Cristo. É isso. Eu sou cristã, tá? Por isso, pelo amor de Jesus Cristo. Tá. Muita gente poderia até achar que você é muçulmana por conta Não sou cristã. Tá.